E aí, tudo bem? Esse é o quarto episódio da série Receita Contada. Eu tô em Salvador, na Grande Salvador, né? Eu tô aqui na Praia do Flamengo, que ainda é em Salvador, indo pra Busca Vida na casa da Andressa. São 2 episódios de Salvador, mas com receitas totalmente diferentes e com histórias de vida totalmente diferentes. Hoje a receita prevista é uma muqueca de siri e eu nunca nem comi essa muqueca de siri. Vamos lá ver como é? É o segundo episódio de Salvador, mas totalmente diferente do primeiro. Hoje eu tô aqui com a Andressa. Ela é capixaba, já morou em São Paulo e agora tá aqui em Salvador. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá. Tudo bem, gente? Bem-vindo à minha casa. Obrigado. Hoje a gente vai fazer o quê? Então, existe uma rixa aí, uma história longa entre qual é a melhor muqueca do Brasil e o que é uma muqueca de verdade, se é a baiana ou a capixaba. E eu sou capixaba, como você falou, então eu queria mostrar pra você como é e pra você experimentar também, dar sua opinião sobre a muqueca capixaba. É isso que a gente vai cozinhar hoje. Ah, legal. E é uma muqueca de siri, né? Isso, a gente vai fazer uma muqueca de siri, só que a receita, ela pode ser usada para qualquer fruto do mar e marisco. Então existe muqueca capixaba de peixe, de camarão, de siri. Então essas são as mais tradicionais, mas a gente vai fazer de siri. Então, antes de começar, você falou que você é capixaba, né? Que tá morando aqui em Salvador. Conta um pouquinho dessa sua jornada aí. Ah, então, eu acho que na verdade eu sou uma viajante, né? Eu morei em Vitória até os 21 anos. Depois disso eu morei na Índia, depois eu fui para São Paulo, fiz um intercâmbio antes nos Estados Unidos, já morei em Angola, morei em Singapura. E aí tava em São Paulo, meu marido é baiano. E surgiu uma oportunidade de a gente avaliar sair de São Paulo e vir para Bahia, então agora tem aí 2 meses que de fato a gente estabeleceu residência aqui na Bahia. Então é bem recente ainda. Durante a pandemia a gente já passou aqui um ano entre indas e vindas, vamos paquerar ir pra lá, né? Então a gente alugou um Airbnb, ficamos 3 meses, voltamos, depois ficamos mais 6 meses, daí dos 6 a gente resolveu ficar 9, e aí esse ano que a gente decidiu mesmo, né, vamos procurar uma casa, vender nossa casa de São Paulo, mudar pra cá, então, né, que eu falo, eu moro na Bahia tem 2 meses, mas que eu estou, né, neste processo aí já tem 1 ano e meio. A muqueca capixaba, ela é um prato que ela é feita disso que tá aqui, né? Então eu tô falando de o molho da muqueca, o molho do tomate com alho, cebola, coentro e um temperinho de limão, condimentado com sal, azeite, né, que na Bahia se chama azeite doce, pra gente azeite de oliva, o fruto do mar, que nesse caso é o siri, e o coloral, que na verdade é o urucum, que apenas vai dar a cor, tá? Não tem gosto de nada. Então assim, um pouco de diferença na muqueca baiana, a cor vem do dendê e o molho vem do leite de coco, dendê, com um pouco dessas verduras também e outros, algumas pessoas colocam salsa, outros colocam pimentão. Então a grande diferença é essa, a panela de barro, que ela mantém o calor, por isso ela vai cozinhar o tomate e a cebola para poder criar o molho para o fruto do mar. Sabe, Rodrigo, mas o nome muqueca, né, vem, segundo alguns historiadores, a corrente mais forte diz que vem do nome moquear. Moquear é um verbo que os indígenas usavam para preparar frutos do mar e carne, né, na época da culinária indígena. Então o moquém era um instrumento como se fossem uns espetos, né, pendurados, assim, que pode lembrar um churrasco do sul, que você põe os espetos na terra, e aí se chamava aquilo de moquear. Daí não tem nada a ver, na verdade, com a panela, né, de barro, nada disso, mas o nome moquear, né, e moqueca. Bom, então essa é uma panela de barro, ela é uma produção artesanal, argila queimada, né, em grandes temperaturas. E ela é uma das maiores responsáveis, né, por tudo que vai vir da comida, de sabor e
tempo de cozimento vem da panela. Essa vem de Vitória. Aqui também tem várias panelas, né, que se faz nos restaurantes, que se usa na Bahia, mas essa é capixaba, tá? Ela é bem pesada. Então a gente deixa por um bom tempo ela esquentando, né? Posso até botar um pouco de óleo, de azeite normal, para que ela possa começar a gente poder perceber quando ela vai começar a esquentar. Aí eu posso colocar um pouco de alho, né? No fundo da panela. Aqui a gente vai esperar a panela esquentar, né? É um processo que às vezes demora um pouquinho. Eu cheguei aí lá na feirinha onde eles fazem essas panelas e o processo é o mesmo para qualquer uma outra panela de qualquer lugar que a gente... Assim, lá pela importância cultural, lá no Espírito Santo, o fazer, a arte de fazer da panela é patrimônio imaterial do Brasil pelo IFAM, né? Então é uma tradição, são pessoas que nasceram numa região que tiveram, que no início a argila era boa, agora a argila não vem de lá, vem de outro lugar, mas a forma, né, na mão de manusear e de fazer a panela, o local que eles usam para esquentar, né, para que ela possa ficar curada, e depois o óleo, a forma que elas passam, tem uma forma, vamos dizer assim, específica lá, não que a panela seja totalmente diferente, né, mas essa panela tem, vamos dizer assim, uma assinatura, a do Espírito Santo. Então, de fato, né, é uma das lembranças mais comuns para quem gosta de gastronomia quando vai à Vitória, é comprar uma panela de barro. E aqui eu tenho diversos tamanhos, depois eu pego para você, tem a pequenininha, tem a grande, tem a maior, então para quantas pessoas a gente vai e faz a moqueca. E esse prato em especial, ele tem alguma lembrança para você, uma relação afetiva, familiar, ou alguma coisa do gênero? Sim, sim. Vitória é uma cidade de praia também, assim como a Bahia, né? Então, esse prato é uma coisa que a gente comia muito em casa, né? A comida de peixe tradicional, a forma de fazer. Minha mãe é uma grande cozinheira, nela que eu me inspiro para aprender, né? Então, quando eu penso em comida de casa, comida que me dá conforto, né, é uma moqueca capixaba. Sobretudo morando na Bahia, eu também gosto da moqueca baiana, mas ela é diferente. Então, quando eu quero conforto e lembrar, né, de casa, sobretudo num lugar que as comidas têm o mesmo nome, que existe, tem várias pessoas que brincam comigo, porque tem até um ditado em Vitória, né, de um grande escritor que falava: a moqueca é capixaba, o resto é peixada. Então a gente vive brincando sobre isso, né? Então, para mim, estar aqui e fazer esse prato é algo, né, que me traz lembrança de casa. E também acho, enfim, já comi aí viajando pelos países, eu gosto de culinária, comida de vários lugares. E eu acho, de fato, essa mistura, ela é leve e acho que ela é bem especial, né? Ela não é algo muito condimentada, mas é uma forma saudável e gostosa de comer frutos do mar. Pra mim vai ser também uma lembrança afetiva. O meu irmão de capixaba também, dois vídeos atrás, e ele fazia pra gente quando ele ia em São Paulo e era a melhor moqueca que a gente comia lá em São Paulo. Ó, Vixe Maria, olha só os padrões dele. Vamos ver se eu vou conseguir aqui, né, chegar, fazer ele lembrar. Bom, o alho, né, já dá pra ver aqui do início pra agora que o alho já começou a ferver um pouco, né, a fritar, desculpa, ferver. Então a panela já tá quente, né, então aqui em cima não se percebe tanto, né, porque a forma da panela faz com que o calor fique embaixo, sobretudo quando a gente fechar, é um forno, né, então aí embaixo já começou a fritar e aí eu vou jogar um pouquinho de sal. E assim, Rodrigo, eu não sei você ou suas andanças, mas tem gente que gosta ou que cozinha com receita. Aqui eu cozinho com paladar. Então, você vai chegando no gosto, né? Então, ao invés de eu falar, são tantas colheres de não sei o quê, você vai colocando e vai chegando mais ou menos na... Então, como eu falei, o molho, ele vem
da mistura de um alho frito com tomate e cebola, tá? E coentro. Coentro é uma questão, né? Paulista, sobretudo. Assim. Mas tem algum ingrediente que tem que tomar cuidado para não errar a mão, tirando o sal? Você falou que a quantidade, assim, você vai ir mais a gosto. Não. Muito mais fácil ele ficar sem gosto do que errar, assim, ou tá muito apimentado, ficou muito leitoso, sabe? Você vai comer porque vai cozinhar, mas você pode não sentir a complexidade dos sabores, né? Então eu vou cortar aqui um pouco do coentro, e o coentro a gente come fresco em cima, a gente come misturado, então de fato é a combinação do tomate, cebola, coentro, sal e o azeite que vai, né? E depois no frutos do mar a gente põe um pouquinho de limão. E você comentou agora há pouco sobre o seu projeto, né? Que você veio aqui para Salvador, né, na Bahia, e quer trazer um pouquinho da gastronomia, da experiência. Você pode contar um pouquinho da gente? Ainda não tem nome o projeto, né? Mas é um projeto bem interessante. Como, né? Acho que eu comentei, gastronomia para mim é um hobby, né? Eu gosto de comer bem e gosto de aprender a cozinhar algumas coisas. Vou botar um pouco de coentro aqui agora, né? Não tem nenhum país que eu viaje que eu não passo num supermercado, num mercado, numa feira, ou que eu não faço uma degustação, uma aula. Então isso pra mim sempre, né, é um hobby, é uma coisa que eu gosto muito. Sou formada em administração e marketing, minha carreira foi toda em multinacional de bens de consumo, né, trabalhando desenvolvendo marcas e inovação. Então eu percebi quando eu vim pra cá, isso aqui é uma outra diferença, que se você olhar em livros e ver outras pessoas, tem gente que coloca ou em rodela, né, ou assim mesmo, uma camada do tempero, o fruto do mar, o marisco e depois em cima. Só que eu faço assim, não faço assim não, eu coloco essa mistura, deixo ela pegar um pouco de molho, e depois eu jogo o siri, sobretudo porque o siri é muito rápido de cozinhar, entendeu? Então deixa formar o molho, que daí a gente joga e vai vendo o gosto, a mistura, o que precisa mais em termos de sal, de azeite. E o siri é rápido, o camarão também, né? Só o peixe, verdade, talvez. tudo é meio rápido, né? Mas o peixe, dependendo do tamanho dele, ele precisa ficar um pouco mais. Mas então, como eu estava falando, minha formação é administração e marketing, meu grande hobby é culinária. E por uma situação familiar a gente veio morar aqui na Bahia e eu acho que a culinária baiana é um super produto, né? Que é muito pouco explorado. Você vê aí restaurantes cada vez mais aparecendo no cenário Brasil, né? O quarto melhor restaurante eleito recentemente no Brasil é baiano, vê chefes, né? A comida faz muito parte da cultura. Quem não vem para a Bahia e não quer ou não come um acarajé, muqueca, né? Que são os pratos aí famosos da Bahia. Mas eu acho que isso é superficial versus tudo que a culinária baiana tem. Né? Então, toda a história dos ingredientes, dos preparos, né? O que é o acarajé, da onde ele vem, por que o dendê é tão forte na cultura, né, do recôncavo, daqui de perto de Salvador e não é em outros lugares. O candomblé, por que o candomblé foi fundado, né, foi desenvolvido na Bahia, é uma religião que se come, os santos comem, se dá comida para eles, e como isso se relaciona com a comida do dia a dia, a comida do santo, como que uma religião de matriz africana traz pratos que toda a população hoje come, né, e gostam e faz parte do hábito. Então tem muita coisa interessante que você não acha facilmente. Você não, né? Quando eu comecei a me interessar, eu começava a procurar as respostas para minha pergunta, eu não achava no site. Então, né, precisei envolver historiador, antropólogo, ler bastante para
ver as linhas de pensamento também, né? Porque tem muita coisa de história que não se sabe, né, ao certo, vamos dizer assim, o que aconteceu. Então é um pouco disso, é ir além do comer a comida baiana, o produto é culinária baiana e o que eu posso trazer de informação, de conhecimento, de levar pessoas na casa de baianos para aprender a cozinhar, de ir ao mercado, de contar a história, de aprender a fazer um azeite de dendê. Eu já fiz acarajé, eu sei fazer azeite de dendê e a minha família baiana nunca fez nada disso. Então é muito interessante, né, se envolver mais na culinária de um lugar tão rico. Então essa é a minha proposta, né? Pode ser na Bahia, você pode ir além do comer comida baiana em outros lugares do Brasil, no exterior, online, presencial, mas é um pouco disso, com esse produto, né? Como eu faço para ir além, dando informação um pouco da minha área, né? Tem todas as cozinheiras aí, chefes e os saberes populares, por exemplo, as baianas do acarajé, não existia receita escrita, ninguém deixava como se fazia uma comida. Então são saberes que passaram de geração a geração, que talvez teve algumas modificações ao longo do tempo. Então, né, como é que eu trago esse conhecimento, essas pessoas que trabalham tanto nisso para uma realidade, né, turística e para que outras pessoas conheçam. Ó, já tô sentindo aqui o cheiro, que já tá, ó, olha a fumaça saindo. Assim que tiver mais informação do projeto, eu vou deixar aqui embaixo, né, como é um vídeo pro YouTube, conteúdo no blog, eu acho que ele vai se estender um pouquinho mais e vai valer muito a pena conhecer toda essa história que está sendo trazida junto, né, mais do que a cozinha. É uma riqueza de informação, inclusive logo que eu cheguei que eu falei do dendê, que eu tinha lido umas matérias, a Andressa me falou um pouquinho mais de uma história real, menos romantizada, sobre como chegou a dendezeira, né, que seria a árvore do dendê, ou o próprio dendê mesmo, para o início da produção aqui no Brasil. Então, isso é essa coisa que quando você começa a estudar, falando de leiga, né, porque quem estuda antropologia, filosofia, história, já tem isso como forma de pensamento, né, todo mundo que faz mestrado, né, que se dedica ao estudo, mas a gente começa a ler alguma coisa na internet, o que pede pronto, verdade, né, é isso que é informação. Mas quando você lê uma coisa de um jeito, a outra é outra, ou você procura uma pergunta que você não consegue, né, saber a resposta, por exemplo, eu queria saber se por acaso Bahia foi o lugar que mais recebeu escravos durante esse período, né, tão triste da história. E olha, eu fui em monografias de quantidade estimada por ano, né, se tinha alguma população, e é muito difícil você achar, né, consenso, sobretudo quando se fala de algo que a gente tenta apagar da história, né? Mas a árvore do dendê, né, o dendezeiro, ela é uma palmeira que é muito, muito utilizada na África ocidental, na costa. Então ela está em larga escala desde o ano 1000, 1200, né, se a gente for pensar aí que existe essa palmeira sendo utilizada como a palha para construção civil, para alimentação, para fazer óleo, para construção, enfim, em diversas formas, como sombra na África. E o traficante, uma pessoa que vinha trazer escravos, eles queriam fazer mais comércio, né? E viram ali uma oportunidade. Então tinha um autor até que disse que talvez o único bom legado da escravidão foi trazer essa cultura para cá, né? Algo que não existia e que se adaptou tão bem. Então trouxeram, né? A Bahia foi o local que a produção começou, né? Que teve mais produção. Hoje Belém, o Pará tem mais dendê até do que o Brasil. A palmeira é usada, toda a margarina, tudo que é industrializado, né, gordura para sabonete, vários produtos mesmo hoje usam óleo, né, que é óleo de dendê, óleo de palma, né, então tudo isso são outros nomes desse azeite. Então, enfim, veio para cá como durante esse período como um outro tipo de negócio.
e se estabeleceu aqui por muita questão de um pouco de cultura, de usar para várias coisas, e óbvio que ficou aqui também forte na alimentação. Olha só como tá se formando já um caldo. E aí, Rodrigo, você tá sentindo algum cheiro parecido? Tô preocupada, Tô sentindo o cheirinho aqui já. Aí eu vou pegar já, vou colocar o siri. Esse siri que vem do recôncavo baiano, das marisqueiras de Santiago do Iguape. Então, a gente coloca o siri e aí mistura. E a gente vai aqui fazendo a alquimia, que é... Vamos botar um pouquinho mais de cor. Vamos botar um pouco mais de azeite, limão. Então, Andressa, você falou bastante da sua relação com a gastronomia, de uma parte até um pouco mais da história, né, das experiências que você teve pelo mundo inteiro, pelo Brasil. E um lado um pouco mais emocional, o que cozinhar representa para você? Isso é interessante. Meus pais, minha mãe sempre tentou me incentivar a cozinhar, né? Eu cresci numa família de classe média e ela sempre me ensinou, né, a fazer comida e tudo isso. E não sei porquê eu falava, não, eu vou ter cozinheiro, vou ter motorista, vou ter não sei o quê, então eu não queria saber de fazer nada, de aprender a dirigir, não sei o quê. Então meus 13 anos até, ela já tinha feito um arroz na vida e tal, mas assim, nenhum interesse. E a primeira vez que eu senti assim, que começou, essa história toda começou quando eu fui morar na Índia e tinha meus 24 anos, 23, 24 anos. Que eu fui para um lugar que a comida era totalmente diferente. Tudo. Não existe alho e cebola cortado. Existe cardamomo misturado com turminho, misturado com iogurte marinado. O arroz era diferente, tudo com muita pimenta. Então eu lembro, né, na época não existia WhatsApp, não existia celular, deu naqueles negocinhos de telefone dizendo: mãe, pelo amor de Deus, me ensina alguma coisa que eu conheço, gosto. Eu tenho até hoje o papel que eu tava lá anotando como se faz um arroz ou como se faz um frango, comer. É claro também que, enfim, conheço a Índia inteira, várias coisas, mas não é a minha culinária favorita. Então tem temperos que eu não gosto muito. O que faz, é claro, quando você muda a culinária, você tá indo comendo uma coisa que você acha tudo gostoso, legal, né? Ou tá, eu tô com saudade, mas eu gosto. No meu caso, eu não tô gostando, eu quero comer, eu morar aqui, eu quero conseguir. Até a pizza, até o Pizza Hut é diferente, claro, né? Então, aí eu comecei a aprender e ver a transformação, né, de gostos, ou de como você pega um frango e transforma em comida, em sabor. E aí, alguns pratos, né, me chamam muita atenção era tão diferente dos nossos. E aí eu fiz uma viagem para a Tailândia. Aí, talvez foi Então, assim, a questão emocional, afetiva, é comer uma coisa e falar: gente, o que é isso? Que maravilhoso, né? Então, vem muito mais de que experiência é essa, como é que eu consegui, né, chegar nesse nível de prazer com essa coisa que eu nunca vi na vida. Então, daí veio a vontade de eu quero mais, eu quero quando eu quiser, eu quero criar, eu quero sem precisar pagar caro. Então, né, essa coisa de cozinhar tem muito a ver com viagem, né? Eu sempre gostei muito de viajar, de explorar os lugares, a cultura. Opa, tá vendo? A própria panela já disse, ó, o fogo tá... Então, poder provar de novo, né? Tinha uma época que eu tinha, assim, as 10 comidas que mais, né, memoráveis. Que é claro que o ambiente, tudo funciona, mas eu lembro de uma comida grega que eu comia, assim, no Canadá. Tava sozinha viajando, mas eu comia aquela coisa que eu falava assim: gente, eu não preciso mais nada, né? Eu tô nessa mesa comendo. A Grécia é outro lugar, tudo é maravilhoso de comer, de sentir o paladar. Então,
né? Eu cozinho, a gastronomia para mim é um lazer, um prazer, uma felicidade pelo paladar, né? É muito legal. E acho que muitas pessoas que cozinham, não sei, vou falar também por mim, eu gosto de ver outras pessoas sentindo isso. Então, quando eu cozinho para meu marido, ou para família, ou para amigos, é aquela coisa de ficar, né, tentando ver aquela, que delícia, nossa, que coisa legal. Então, a sensação, né, que eu sinto de comer, eu quero, quando eu faço isso, eu quero que as pessoas também tenham essa, né, essa sensação, um pouco disso. O prato já está pronto, ele foi cozido, né, no molho, então a gente tem aqui só com esses ingredientes. Agora eu sinto, né, que poderia ter um pouco mais de sal para chegar no melhor gosto. Eu sinto que a gente pode botar um limãozinho aqui. E aí eu te convido para almoçar. Na verdade, eu vou fazer até um convite diferente. A gente tem essa moqueca aqui, que ela pode, né, ser a refeição, como ela também, talvez seja um segredo para vocês, é assim que se faz casquinha de siri, né? Então, quando na praia, numa entrada de um restaurante se come casquinha de siri, nada mais é do que uma moquequinha um pouco mais seca, né? Então, te convido para comer uma casquinha desta moqueca. Está chegando no final. Primeiro, antes de experimentar, eu quero agradecer tanto me receber aqui, Andressa, quanto toda essa aula que você me deu de história, de experiências que você teve na vida. Que isso, acho que encontrar pessoas, né, que também têm interesse, estão vendo ângulos diferentes da gastronomia é sempre um prazer, né? Então, na verdade, foi um prazer passar esse tempo conversando com você. Agora estou muito curiosa para saber a sua opinião. Bom, agora a gente vai experimentar. Vamos lá. Então tem gente, né, que põe um limão na hora, põe um pouco de azeite ou põe um pouco de pimenta. Eu posso experimentar antes, sentir o sabor, depois eu ponho o limão também. Muito boa. Aprovado. A receita completa tá aí no blog também, o link tá aí embaixo. Se você gostou, curte aí, comenta, segue que vai ter cada vez mais vídeos aí de gastronomias regionais com muita história por trás.